seja super bem-vindo a mais uma aula da Jornada do Terapeuta. Eu sou a doutora Joyce Karasati, especialista em medicina tradicional chinesa, e estou aqui trazendo uma série de aulas que vão ajudar você, terapeuta, a conseguir ter excelentes resultados na sua carreira. E o melhor é que essas aulas são totalmente gratuitas. Então vem comigo, vamos acompanhar uma série de informações que podem alavancar a sua carreira. E essa aula de hoje é a aula de posicionamento. E vai muito além do que as pessoas imaginam que seja apenas o visual da sua vestimenta. Posicionamento não é só isso. Não são acessórios, roupa, um jaleco bonito. Não. A questão do posicionamento, ela vai muito além. Ela também contempla a questão da nossa postura, nosso tom de voz e até a maneira como nós nos colocamos para explicar determinadas situações. Sim, quando o paciente chega no seu consultório e ele vai passar por uma avaliação, uma consulta com você, a maneira com que você se comunica também faz parte do seu posicionamento. E aí, tudo isso engloba também uma imagem onde você também precisa estar bem posicionado hoje nas redes sociais. Claro que não é apenas isso. Eu sei que desde quando eu abri essa clínica, a melhor indicação sempre foi o boca a boca. Então não basta eu apenas ter fotos bonitas nas minhas redes sociais. Eu preciso de fato ter uma comunicação assertiva com todos os meus pacientes, que com toda certeza, na hora de fazer a indicação dos meus atendimentos, do serviço que eu faço, ele vai falar com todo o carinho do mundo para indicar para uma outra pessoa. E é exatamente isso que gera confiança, que gera novos clientes. A maneira com que eu explico, então, entrando já nesse assunto, vai fazer um grande peso na hora da gente realmente concretizar uma venda para o meu cliente. Vamos desmistificar que venda é algo ruim. Quando eu passo uma comunicação assertiva, eu estou usando uma linguagem mais simplificada para que o meu paciente consiga compreender o que eu estou falando. Por isso é muito importante, quando a gente vai preencher o cabeçalho, nome, telefone, todos os dados do nosso paciente, também preencher a profissão. E ali a gente já vai entender o que? Se esse paciente ele já tem uma graduação, se esse paciente de repente trabalha mais numa área de exatas, ou se ele também é da humanas, e aí a gente vai conseguir dosar a nossa linguagem. Treinar é fundamental para que você tenha um leque diversificado de maneiras de conversar. Então, se esse paciente é alguém das exatas, nada mais justo do que ser mais prático e resumido na hora da explicação. Se esse paciente é mais leigo, talvez mais da área de humanas, vale a pena às vezes explicar termos técnicos. Então, fique atento se o seu paciente possui uma linguagem mais simplificada ou uma linguagem mais elaborada. Além disso, óbvio que não podia faltar a gente falar sobre vestimenta. Mas, muito além de escolher o jaleco bonito, é preciso que você entenda o que combina com você. E não só o que combina, que vai realçar os seus traços naturais, para te deixar mais harmônico e proporcional, mas também aquilo que vai te cair bem como personalidade. Sim, a vestimenta, ela segue regras de estilo. Então, identificar qual é o seu estilo vai fazer grande diferença na sua imagem. Eu mesma já fui fazer cursos de colorimetria, aliás, curso não, né? Eu fui fazer um curso que ensina qual é o meu estilo, mas eu também fiz com uma profissional o teste de colorimetria. Isso, é essa palavra, teste de colorimetria. E aí ela fez o teste, colocou aquele monte de paninho com várias cores, e aí eu identifiquei qual é a minha paleta de cores. E através dessa paleta eu consegui
fazer compras de roupas muito mais fácil, com as cores que favoreciam o meu rosto e, enfim, que me deixam com um posicionamento muito melhor. Entender o estilo vai fazer um grande impacto na hora de você escolher tecidos, texturas. Isso realmente vai ajudar você na sua modelagem, trazendo um realce para a sua imagem, para a sua beleza e também a forma como você quer se comunicar. Então, se a gente tem cores muito escuras, a gente vai ter aquela coisa mais pesada, mais fechada. Se a gente quer ser mais comunicativo, de repente um tom verde, um tom azul vão trazer mais comunicação. Outros tons mais claros podem trazer confiança, leveza e deixar o seu ambiente mais clean e zen. Então, pensando nas cores, a gente consegue favorecer também as emoções dos nossos pacientes. E nada mais justo de que começar isso aqui, no nosso vestimento, no nosso jaleco. Essa escolha é realmente importante aí na hora da gente ser um terapeuta classe A. Maravilha! Pensando em todos esses assuntos, a gente também precisa entender na nossa oratória. Claro! Por que não a gente caprichar na nossa oratória na hora de conversar com o nosso paciente? Na hora que eu chego na consulta, eu já cumprimento o meu paciente e me apresento, óbvio. Olá, eu sou a doutora e explico tudo isso para o paciente. Isso já vai gerar uma confiança que ele vai entender a minha trajetória. E além disso, quando o paciente entra em contato comigo lá pelo WhatsApp, eu já passo todo um histórico para ele, do tempo que a nossa clínica já está no mercado, do que ele vai ter durante a consulta e mais informações à medida que ele vai desenvolvendo a conversa até chegar a concluir o agendamento. Tudo isso já vai passar credibilidade e confiança. E quando ele senta na minha frente, ele já tem várias informações sobre a nossa clínica, o meu atendimento inicialmente. E aí, a minha tarefa é só fazer com que ele consiga ficar mais confortável, mais relaxado ali durante a consulta, para que ele me passe todas as informações que são fundamentais para que eu consiga realizar de fato um diagnóstico assertivo, a melhor linha de tratamento, o melhor plano de tratamento para esse paciente e que realmente a gente consiga junto ter excelentes resultados. E chegando no final do tratamento, é óbvio que esse paciente, estando contente com os resultados, vai de fato acabar indicando para outras pessoas. E a indicação, como eu já falei aqui, ela é essencial para que a gente consiga aí ter novos pacientes, novos clientes. E além dessa indicação que a gente fala no boca a boca, esse paciente pode ser convidado por você a fazer um vídeo onde ele possa contar toda a sua experiência e você usar esse material para compartilhar com outros pacientes nas suas redes sociais. Mas é óbvio que se você não obtiver os resultados corretamente com o seu paciente, ele não vai querer gravar esse vídeo e ele não vai te indicar. Posicionamento, óbvio que muitos já vão imaginar que está relacionado a redes sociais. Mas ao contrário do que se imagina, o posicionamento ele é 100% integrado de várias partes. E a primeira delas é exatamente a sua imagem no seu consultório. Quando o seu cliente, quando o seu paciente senta na sua frente para consulta, qual é a imagem que ele vê de você? Você acha que essa imagem passa credibilidade, passa confiança e principalmente, além de confiança, credibilidade? Bom, anota essa pergunta aí, depois lá no final a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, ok? Então, posicionamento, além da gente passar uma imagem assertiva lá nas nossas redes sociais, a nossa imagem interna dentro do consultório também precisa falar a mesma coisa. Não basta postar fotos que a gente fala, as famosas fotos corporativas lá nas redes sociais, se quando o cliente chega, ele nem reconhece que aquela pessoa do Instagram é você. Pois bem, quantas vezes
Eu fui atender o meu paciente, mas estava com uma roupa muito legal. O paciente acabou não acreditando naquilo que eu estava transmitindo para ele durante a consulta. Então, manter uma imagem séria, mas ao mesmo tempo confiável e amigável, às vezes é um verdadeiro desafio. Não que você tenha que já logo de cara investir num curso. Primeiro que eu te falo, alinhamento. Você precisa estar com a sua imagem alinhada. Cabelo organizado, preso no momento da consulta, um jaleco limpo, um jaleco bonito, né? Então a gente não pode ir numa lojinha aí ou comprar na internet o primeiro jaleco mais barato que você encontrar. Não, se você está investindo aí no seu consultório, no seu atendimento, você precisa investir também no seu jaleco. Identificar talvez a paleta de cores que mais te favorece vai te auxiliar a comprar os tecidos, aliás, a comprar as cores corretas que vão favorecer também o seu visual. As pessoas gostam de estar com cores e ambientes agradáveis, então nada mais justo de que você também entenda um pouco melhor sobre si mesmo, quais as cores que te favorecem. Existem vários aplicativos hoje aí no mercado, até gratuitos, que você pode fazer esse teste. Mas se você quiser ser mais fidedigno, nada mais justo do que contratar uma profissional nessa área e fazer o seu teste personalizado. Eu fiz o meu porque eu pensei assim, poxa gente, é uma vez na vida, eu vou fazer isso uma vez na vida e vou saber para o resto agora da minha vida quais as cores que me favorecem. E aí, muito incrível, muito bacana, ela me passou um aplicativo já com o meu catálogo de cores. Então eu posso ir em qualquer momento, né, em qualquer circunstância, se eu precisar comprar alguma coisa de acessório ou de roupa, eu já tenho esse aplicativo, já sei as cores que me favorecem, e isso facilita muito, porque aí a gente não vai comprar uma coisa e depois acabar não usando, porque você vai se olhar no espelho e não vai gostar. E não somente isso, às vezes você vai usar porque, enfim, você gostou e você comprou e você quer usar, e aí na hora que você chegar, né, na frente das pessoas, essa peça, ela não vai te favorecer, não vai transmitir a imagem que você tanto precisa. Muita atenção a isso, então ficou aí o conselho para vocês pensarem no assunto. E o segundo ponto que a gente precisa é realmente, agora sim, vamos falar sobre redes sociais. As redes sociais hoje já não são mais área de lazer, apesar de que muita gente ainda passa um bom tempo por lá. Mas ela sim, hoje é ferramenta indispensável de trabalho. Então as imagens, as fotos que nós colocamos lá precisa transmitir aquilo que nós realmente queremos falar, aquilo que nós realmente queremos comunicar para as pessoas que estão passando por lá. Ali seria agora o nosso novo currículo. Então, além daquilo que a gente quer falar, além daquilo que a gente quer transmitir de informação, a gente precisa entender que a imagem é a primeira que fica. Sim, então aí sim vale a pena a gente investir nas nossas fotos corporativas, fotos bonitas, que vão ali passar credibilidade nas informações que nós estamos trazendo. Outro ponto que é muito interessante no nosso posicionamento é trazer para o nosso paciente um pouco daquilo que a gente faz. E entender que a gente não vai vender nada, não vai conseguir convencer o outro a vir fazer as terapias conosco se a gente só falar sobre técnica. Eu apanhei muito, porque no começo eu achava que as pessoas queriam saber o procedimento. Mas é óbvio que ela vai querer ter essas informações só quando ela for realmente começar o tratamento. O que ela quer saber lá nas redes sociais é se o que eu faço resolve o problema dela. Então a minha primeira linguagem, a minha primeira comunicação vai ser no desejo do meu paciente. O que ele tem de desejo? Ele quer beleza? Ele quer autoestima? Ele quer longevidade? Ele quer tratar uma dor? Qual é o desejo do meu paciente? E aí eu vou usar essa informação para acertar a minha comunicação. Sim, eu vou falar a linguagem do meu paciente. Ei, você, homem, gestor, profissional que trabalha autônomo, você está com dor, está com insônia, está com problemas na coluna, impotência ou enfim, um leque de necessidades que todos os pacientes possam ter.
Oi, mulher, você passou dos 30, metabolismo lento, está com dificuldade para perder peso, dores no corpo ao acordar pela manhã? Eu tenho a solução, um leque de técnicas que podem levar você do ponto A, onde você está agora, até o ponto B, de longevidade, qualidade de vida e satisfação em fazer mais uma série de coisas. E aí, essa é a linguagem assertiva. E além de eu entender o contexto do meu paciente, as necessidades dele e aquilo que eu vou comunicar, tanto nas redes sociais quanto no dia a dia, na hora de conversar e me comunicar com o paciente, eu também preciso, de preferência, ter uma boa dicção. A hora de falar, ela precisa ser compreendida por todos que estão me ouvindo. Não que você já tenha que começar a fazer um curso de oratória. Eu recomendo, se a intenção sua depois com o tempo é se aprimorar. Mas logo de cara, ter uma boa dicção é fundamental. Nada de ficar falando para dentro ou resmungando baixinho, porque aí o seu paciente não vai entender o que você está falando. Então a gente precisa falar alto, falar de forma compreensiva, para que ele entenda o que você está comunicando na hora dele fechar o tratamento com você. Então, sim, precisamos falar num tom claro, num tom alto, na onde o paciente se sinta confortável, se sinta com confiança e que ele perceba a sua convicção de que você sabe exatamente o que você está fazendo. Então, a gente não vai falar para o nosso paciente, olha, eu vou fazer um pontinho aqui, para ajudar você com a sua dor. Não, eu vou me comunicar, me expressar. Olha, eu vou colocar pontos aqui ao redor da sua coluna para trabalhar o meridiano da bexiga, que vai promover desestagnação dos pontos porta de energia. Isso eu estou falando de acupuntura, né? Vou fazer uma ventosa. Olha, esses copinhos de acrílico, eles vão criar uma sucção no tecido da sua pele, no tecido muscular. Essa sucção vai criar uma microhipóxia que vai ajudar a estimular a renovação tecidual dessa área, melhorando dores musculares e promovendo, além da analgesia, outras melhoras, porque à medida que o seu corpo elimina essas toxinas musculares, o seu corpo também consegue regenerar melhor essas fibras e, consequentemente, melhorar a tensão desse tecido. Viu? É claro, é objetivo. Você consegue entender o que exatamente vai acontecer durante o tratamento. E essa confiança ele vai levar adiante na hora de te recomendar para outras pessoas. Nada melhor do que você ser recomendado, ser indicado para outro paciente que chega até você, porque ele já chega com uma carga extra de confiança no seu tratamento, porque ele ouviu um feedback positivo, falando que você é o cara que resolve. Olha que coisa gostosa, que coisa bacana de ser ouvida. Você é o cara que resolve. É isso que a gente quer. Por isso, a nossa comunicação é extremamente importante. Então, anota aí. Você vai treinar a partir de agora, na frente do espelho, a sua comunicação. Como você está falando com o seu paciente? Como você está explicando para ele o tratamento? Ah, melhor ainda, além de treinar na frente do espelho, se grave fazendo esse processo. Assim você consegue identificar se você tem vícios de linguagem e extirpar isso ao longo do treino. Você consegue também perceber se você está usando uma linguagem muito técnica, porque lembra que eu falei? O intuito é que a gente consiga comunicar para o paciente as informações mais ou menos voltadas na compreensão dele. Se ele tem, de repente, uma profissão mais técnica, a gente pode usar uns termos um pouquinho mais técnicos. Se ele é mais prático, objetivo das exatas, a gente tenta resumir mais o assunto, porque, enfim, né, eu falo, o paciente ele não vai sentar na sua maca, né, ou na sua mesa do seu consultório, ele não vai querer uma aula do que você aprendeu ao longo de 5, 10 anos aí de estudos. Ele quer que você resolva o problema. Então, explicar de A a B e explicar o mínimo que você precisa ali que ele tenha de informação para que ele não estrague o seu serviço, né, aquilo que você já fez. Então, a gente explica minimamente ali
parte fisiológica, para que o paciente compre o tratamento junto com você, porque você não faz milagre, então isso é um conjunto, você junto com o paciente. Então, uma parte do que você vai fazer ali organicamente, ele precisa entender para que ele não estrague o seu serviço, ok? E aí sim, a gente vai pensar aí no social media, alguém que vai cuidar das suas redes sociais, mas inicialmente, se você não tiver esse profissional, você mesmo pode estar cuidando das suas redes sociais. Então, postando fotos com alta definição, com qualidade, imagens alinhadas, impecáveis, transmitindo a informação que você realmente quer passar. Confiança, credibilidade e, lembra lá, você é o cara, ok? Não vai esquecer, você é o cara. Sobre redes sociais e entender que se você quiser delegar essa tarefa, você precisa de um social media que vai movimentar as suas redes sociais, colocando lá informações, conteúdos sobre a sua carreira, sobre a sua profissão para os seus pacientes. Mas se você não tiver esse profissional e quiser já movimentar as suas redes sociais, pensando nesse posicionamento, nessa imagem que você quer transmitir, é importante que a gente entenda que a conversa lá dentro ela tem que ser sobre o que o seu paciente está buscando, qual é a dor, qual é o desejo, qual é a necessidade desse paciente. Então essa é a linguagem que você tem que transmitir lá dentro das suas redes sociais. Tem vários facilitadores hoje, então a inteligência artificial ela já traz vários conteúdos que você pode ir lá e se informar e buscar e facilitar essa informação para você conseguir realmente ter um posicionamento lá nas suas redes sociais que se comunique com a imagem, o posicionamento que você passa para os seus clientes lá no seu consultório, lá na sua clínica, tá? Não adianta ser uma coisa lá no consultório, na clínica e outra coisa nas redes sociais. Essas duas informações, essas duas pessoas, elas têm que ser uma só, tem que se casar essa informação, tá? Então a gente vai pensar em imagens de alta definição, se você for fazer sozinho, né? Comunicação assertiva, então qual o desejo, qual é a dor do seu paciente. Isso vai também acrescentar esse posicionamento de credibilidade. Mas não deixe de colocar aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve dessa aula. Eu quero muito saber qual das informações que eu trouxe aqui que você não sabia e que de repente transformou aí a sua mente, já te trouxe novas ideias do que fazer, do que mudar e transformar aí a sua carreira em uma carreira de sucesso. Lembra lá no começo que eu falei que eu ia trazer uma palavra-chave durante as 7 aulas que eu estou trazendo aqui na jornada do terapeuta? Então vai aí, anota aí mais uma palavra-chave. E essa é... Qual que é a palavra-chave? Visual. Essa é a palavra-chave. Porque o visual, o que a pessoa vê, é a primeira impressão que fica. Lembra lá daquele ditado? Ah, eu bati o olho, já não gostei. Ou bati o olho e me apaixonei. Pois é, o visual é o que realmente é a porta de entrada para que o seu paciente ou compre os seus serviços ou já largue de mão, nem continue, nem evolua. E mesmo a gente dando o nosso melhor, mesmo a gente se empenhando, se dedicando, às vezes vão ter pessoas que vão chegar, vão olhar para sua cara e não vão gostar de você e não vão comprar. E quer saber? De verdade, tá tudo bem, coração aberto. O que você tem para entregar, tem pessoas que vão gostar. E aí eu brinco, eu sempre falo, né? Se nem Jesus agradou todo mundo, quem é nós, réis mortais, para querer agradar a todos também, né? Então, pensando nisso, não tem jeito, não vamos agradar a todos. E aqueles que não gostarem, tá tudo bem. Ele tem todo o direito de buscar outro profissional que ele combine, que case ali, que vá entregar aquilo que ele queira. Ok. Certo? Não vamos ficar chateados nem tristes, porque não é sobre nós, mas sobre o outro. E às vezes, né, enfim, eu falo, essas coisas acontecem. E é isso, pessoal. Visual é a palavra-chave. Deixa anotado aí para lá no final você resgatar o seu certificado. E é isso, meus queridos terapeutas. Eu espero que todo esse conteúdo tenha gerado valor para você, que você tenha aproveitado, anotado essas informações. E eu não posso deixar de lembrar você que nas próximas aulas nós teremos muito mais conteúdo. E
Vamos transformar a sua carreira em uma carreira de sucesso. Já nessas 7 aulas gratuitas, você vai ter uma série de informações que eu levei anos para conseguir e que faz toda a diferença hoje nos meus resultados. E eu tenho certeza que também já vai ser uma virada de chave para você alavancar sua carreira e transformar os seus resultados. Mas é isso. Eu espero ver você nas próximas aulas. Um grande beijo e eu fico por aqui.